A luz do entardecer desenhava sombras longas sobre o chão de mármore, riscando com traços dourados cada detalhe de um apartamento sofisticado, mas envolto em frio. O silêncio quase palpável era interrompido apenas pelo discreto clique da porta principal. Daniel Lacerda, terno alinhado e a gravata discretamente afrouxada, entrava devagar, como se o ar denso do lar o recebesse de braços cruzados. Suas feições traziam marcas de noites mal dormidas, mas também do tipo de êxito que brilha por fora e corrói por dentro. No hall, meticulosamente arrumado, um elemento destoava da rigidez do ambiente. Um pequeno buquê de flores, com tons suaves, repousava sobre a mesa lateral de madeira polida. Um gesto tão singelo quanto surpreendente. Ao lado, um bilhete. Obrigada por confiar em mim. Daniel leu a mensagem em silêncio, reconhecendo a caligrafia delicada de Beatriz, sua diarista. Um leve sorriso escapou, quase imperceptível, traindo o muro emocional que, há anos, se esforçava para manter. Ainda assim, após pendurar o casaco e deixar a pasta no sofá, o empresário sentou-se à beira da solidão, sentindo o eco vazio de uma conquista que não preenchia. Enquanto Daniel observava o horizonte da sacada, o vento morno do anoitecer trazia lembranças de tempos mais leves. Uma risada antiga, um cheiro de café compartilhado, uma ausência recente. E já nesse clima de reflexão, permita-se um breve convite integrado a este instante tão íntimo. Se você deseja acompanhar mais histórias de transformação e segredos revelados, inscreva-se em nosso canal agora. Juntos, traremos luz às sombras do cotidiano. A noite caía, e Daniel caminhava em passos lentos pelo apartamento, notando quão meticuloso, quase clínico, era o cuidado com cada objeto. Vasos simetricamente alinhados, cortinas sem uma dobra fora do lugar, quadros posicionados a olho e régua. Mas o excesso de ordem era, na verdade, o escudo que protegia Daniel do imprevisível. Suas noites terminavam invariavelmente diante de um copo de vinho, fitando fotografias emolduradas, memórias de quando tudo era menos calculado, mais vivo. Em uma das fotos, uma jovem mulher de sorriso generoso, Carmen, abraçava Daniel em uma celebração antiga. O olhar de ambos revelava ternura, e aquela imagem insistia em lembrá-lo dos momentos em que amizade e companheirismo tinham outro peso. Carmen, marcada pela coragem diante de uma doença que a levou cedo demais, havia deixado um vazio tão grande que parecia ecoar todas as noites nos corredores daquele apartamento. Do outro lado daquela vida contida, Beatriz cruzava o limiar do lar algumas vezes por semana. Dona de passadas leves, gestos cuidadosos e olhos luminosos, ela parecia quase invisível, como se seu ofício a obrigasse a não perturbar o ambiente. Mas Daniel, mesmo na distância, percebia algo diferente nela, uma serenidade teimosa, um jeito de ajeitar flores e organizar livros que desafiava a sisudez do espaço. Num certo fim de tarde, Daniel flagrou Beatriz no jardim de inverno, conversando baixinho com as plantas, suas mãos levemente trêmulas ao tocar as folhas. Ela sorria para as orquídeas, confidenciando segredos que só quem conhece a solidão é capaz de dividir com seres tão quietos. Um cansaço sutil rondava seu semblante, mas Daniel, absorto em suas preocupações, não conseguia decifrá-lo de imediato. O tempo se arrastava em rotinas rígidas. Os dias de Daniel eram preenchidos por reuniões inadiáveis, e-mails sem fim, decisões que transformavam outras vidas, mas não a dele. Nas manhãs em que Beatriz limpava a casa, ele limitava-se a um aceno ou uma frase polida, mas aos poucos passava a notar pequenos detalhes. A maneira como ela endireitava as almofadas, a precisão ao alinhar dispensas, o cuidado ao escolher flores novas para o hall. Tudo ganhava delicadeza, como se Beatriz sussurrasse calor humano nos cantos frios da residência. Em uma manhã que se anunciava indiferente, Daniel desceu para o café antes das 7.
O aroma intenso do grão recém-moído era um dos poucos prazeres a que não renunciava. No entanto, naquela sexta-feira, o silêncio de sempre escondia algo alarmante. Ao cruzar a cozinha, percebeu rapidamente uma xícara tombada no chão, um líquido escuro se espalhando e ao lado Beatriz, caída. A palidez em seu rosto era preocupante. Os lábios trêmulos, o corpo dobrado em abandono. Por um instante, o mundo pareceu girar mais devagar. Daniel, tomado por uma urgência que desconhecia, ajoelhou-se ao lado de Beatriz, tentando acordá-la. O nome dela ecoou no espaço, carregado de uma preocupação pura que raramente demonstrava. Não havia tempo a perder. Com esforço, colocou Beatriz no banco de passageiro de seu carro e dirigiu o coração acelerado até o hospital mais próximo. O caminho foi quase mudo, entrecortado pelo som de frenagem e pelo roçar nervoso dos dedos de Daniel no volante. Beatriz, ainda desacordada, inspirava com dificuldade. Ao chegar, médicos e enfermeiros prontamente a atenderam, deixando Daniel à mercê do desconhecido. Era uma sensação nova, a incerteza de não controlar o cenário, de depender do cuidado de estranhos, de sentir um vazio irreparável à beira de acontecer. Enquanto aguardava notícias, Daniel remexia no bolso o bilhete que encontrara no início do dia. O "Obrigada por confiar em mim", de Beatriz. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se desarmado. O silêncio do hospital pesava tanto quanto o do apartamento, mas havia algo diferente ali. Uma espera que lhe pareceu prenúncio de transformação. Essa manhã marcaria o início de uma sequência de eventos que Daniel não poderia antecipar. A máscara do empresário imune começava então a rachar pelas beiradas. O corredor do hospital era um universo próprio. O cheiro de antissépticos, o movimento inquieto de funcionários, olhares ansiosos de familiares, murmúrios e rodinhas de conversas sussurradas. Daniel, mais acostumado ao controle tenso das salas de reunião e à lógica fria dos balanços, sentia-se deslocado. O vidro opaco da sala de espera refletia não só seu rosto, mas também suas dúvidas e, principalmente, uma inesperada sensação de impotência. O tempo parecia fluir em padrões erráticos. Minutos eram arrastados até o limite, e cada som de porta abrindo fazia acelerar um coração normalmente estável. Por fim, uma médica de jaleco azul celeste e semblante calmo se aproximou. "O senhor é o responsável pela paciente Beatriz Silva?" Daniel assentiu rapidamente, a voz embargando numa resposta breve. "Sou sim. Como ela está?" A médica, com profissionalismo afetuoso, explicou que Beatriz fora diagnosticada com um quadro grave de anemia. O corpo esgotado pedia cuidados, repouso e suplementação, mas, acima de tudo, seria preciso investigar o motivo de tamanha debilidade. Ela está descansando e, felizmente, já recuperou a consciência. Se quiser vê-la, pode aguardar só mais alguns minutos. Naquele instante, Daniel percebeu a estranheza. Beatriz nunca falhara um único dia. Sempre presente, sempre eficiente. E agora, aquilo tudo. Desmaio, hospital, medo. Qual segredo, afinal, havia nas entrelinhas da rotina daquela mulher discreta? Enquanto aguardava, flashes de conversas recentes invadiram sua mente. Pequenos sinais, cansaços velados, olhares perdidos por entre tarefas. Teria ele ignorado pedidos de socorro silenciosos? Imerso em pensamentos, Daniel quase não percebeu a aproximação de Beatriz, trajando o típico pijama hospitalar, rosto ainda pálido, mas sorrindo de leve com a visita inesperada do chefe. "Oi, Sr. Daniel." A voz dela era baixa, como se temesse acordar os fantasmas do hospital. "Beatriz, me chame apenas de Daniel. Não precisa de formalidade agora." Tentou sorrir, mas o tom saía ainda tenso. "O que aconteceu com você?" Fiquei preocupado. Ela desviou o olhar, claramente desconfortável. Daniel, acostumado a extrair verdades em negociações difíceis, percebeu o embate interno na funcionária. Ela hesitou, respirou fundo e finalmente falou.
Não foi nada, só um pouco de fraqueza. Daniel ergueu uma sobrancelha desconfiado. O médico falou em anemia severa. Disse que vou ter que fazer exames, cuidar melhor da alimentação. No entanto, a hesitação de Beatriz dizia mais do que suas palavras. Daniel, íntimo das entrelinhas e dos silêncios, decidiu ser mais incisivo, mas desta vez com empatia. Pode me dizer o que realmente está acontecendo? Por favor, Beatriz, eu preciso saber. Ela olhou para ele, olhos marejados. Suspirou e a muralha de reserva começou a ceder. Eu venho doando sangue com frequência, Sr. Daniel. Um pouco além do que deveria, mas eu precisava. A revelação surpreendeu o empresário. Ele se recostou na cadeira, tentando processar a informação. Por que você faz isso? Perguntou, com um misto de incredulidade e preocupação. Beatriz demorou a responder, lutando contra a emoção que ameaçava transbordar. Por fim, com a voz trêmula, ela explicou. Há um menino, Gabriel. Ele é filho de uma pessoa muito querida, Carmen. Ela era sua amiga também, não era? Acho que o senhor lembra dela. Daniel sentiu um aperto apertar-lhe o peito. A imagem da foto voltou à mente. Carmen, a corajosa, que enfrentou a doença com dignidade e esperança até o fim. Sim, eu lembro de Carmen. O que ele tem? Gabriel tem leucemia. Precisa de transfusões de sangue com frequência. Desde que Carmen se foi, eu nunca consegui deixar de ajudá-lo. Senti que devia continuar fazendo o que ela faria. Beatriz enxugou uma lágrima rebelde. Daniel permaneceu em silêncio, deixando o peso da revelação assentar entre eles. Nenhum dos dois ousava encarar o outro por alguns segundos. O contraste entre o rigor metódico de Daniel e a generosidade incansável de Beatriz se tornava ainda mais acentuado naquele ambiente frio de hospital. Você está pondo sua saúde em risco, Beatriz, disse ele finalmente, um tom de desespero encoberto na voz. Deve existir outra maneira de ajudar. Ela sorriu, ainda que com tristeza. Às vezes, a gente acredita que pode suportar tudo, nem que seja só para aliviar a dor dos outros, murmurou. Daniel se despediu para permitir que ela descansasse. Do corredor, passou a olhar para a vida de Beatriz com olhos completamente novos. Pela primeira vez, sentiu vergonha de seu próprio distanciamento, aquela sensação amarga de quem esteve sempre perto, mas nunca realmente enxergou o outro. Ao sair do hospital, o mundo parecia outro. O impacto daquela verdade o acompanhou até a porta de casa. Tomado por uma inquietação crescente, Daniel passou a noite sem sono, repassando tudo o que ouvira e a forma como, até aquele instante, vivera sem perceber a humanidade ao redor das paredes que tanto mantinha em pé. O dia seguinte se abriu preguiçoso, com nuvens engolindo o azul do céu. Daniel resolveu visitar Beatriz no hospital ainda cedo. Levou consigo, como gesto tímido, um buquê modesto de crisântemos brancos e uma garrafa de suco de laranja fresca, tentando, mesmo sem prática, traduzir cuidados em ação. Beatriz o recebeu sentada na cama, olhando o quadro branco de avisos da enfermaria. O ambiente hospitalar, normalmente opressivo, parecia não impedir que ela emanasse doçura e forças silenciosas. Bom dia, Daniel. Ela sorriu, dessa vez sem o formalismo habitual. Bom dia, Beatriz. Trouxe isto? Estendeu os presentes meio sem jeito. Ah, muito obrigada. É bonito ver suas tentativas de gentileza. Brincou e ambos sorriram. Daniel hesitou um pouco antes de perguntar. Você acha que eu posso conhecer Gabriel? Ele está bem? Ele tem alguém cuidando dele? Beatriz sorriu, surpresa e grata. Ele está sob cuidados de uma tia, mulher boa, mas sem muitos recursos. Gabriel é forte, sonhador, gosta de desenhar, acredita em magia mesmo diante de tanta coisa difícil. Eu posso apresentá-lo, sim. Acho que ele vai gostar de conhecer você. Os dias passaram mais devagar então, com Daniel dividindo a rotina entre o trabalho e visitas, primeiro ao hospital, depois à casa da tia de Gabriel. Aos poucos, foi se aproximando do universo da diarista. Conheceu o bairro modesto em que ela vivia,
conversou mais vezes com sua família e finalmente se viu diante do garoto. A primeira vez que Daniel viu Gabriel, o menino estava sentado no tapete da sala da tia, jogando com pequenas peças de montar, tão concentrado que pareceu nem notar a chegada da visita. Mas, ao erguer os olhos, revelou uma força serena atrás dos olhos castanhos, daquela curiosa maturidade das crianças que encaram a adversidade de frente. "Oi, você é o Daniel? A Beatriz fala muito de você", exclamou Gabriel, sorrindo largo. "Sou sim. É um prazer te conhecer, Gabriel", respondeu Daniel, ainda segurando um certo nervosismo. "Sabia que você tem jeito de super-herói?", brincou Gabriel, com a sinceridade despretensiosa das crianças. A risada que Daniel soltou há muito não ecoava em sua boca. O menino, de espírito genuinamente alegre, demonstrava uma alegria que transbordava, mesmo rodeado por limitações e desafios. E Daniel se viu, inesperadamente, querendo proteger aquele brilho a qualquer custo. Beatriz observava a cena do sofá, emocionada, sentindo que talvez aquele era o começo de uma virada. Nas semanas seguintes, Daniel procurou aprender tudo sobre o processo de doação e as necessidades de Gabriel. O relacionamento deles foi conquistando pequenos rituais, jogos, conversas sobre a escola, desenhos divertidos, confidências. Gabriel passou a falar sobre suas ideias de histórias em quadrinhos, sobre o sonho de ver o mar, nunca tinha visto de perto, sobre o que sentia falta da mãe. Certa tarde, após uma consulta de rotina, Beatriz recebeu um telefonema do hospital. Havia a possibilidade de um doador compatível, mas os testes precisavam ser feitos com urgência. Daniel não vacilou. Colocou-se à disposição para os exames de compatibilidade, mesmo que tivesse de adiar compromissos profissionais importantes. Os exames exigiram preparação, resistência e coragem. A cada etapa, Daniel sentia a tensão crescer. Medo de não ser compatível, de falhar, de alimentar expectativas além do razoável. Durante os procedimentos, Beatriz permaneceu ao seu lado, apoiando, tranquilizando, partilhando silêncios significativos e palavras reconfortantes. Quando o resultado chegou, trouxe uma reviravolta. Daniel era compatível para a doação de medula óssea. O impacto da notícia percorreu sua espinha como um frio súbito, mas logo cedeu lugar a um sentimento difícil de nomear. Uma mistura de esperança, nervosismo, alegria e responsabilidade. Numa tarde chuvosa, o trio, Daniel, Beatriz e Gabriel, sentou-se juntos em uma mesa de lanches do hospital, conversando sobre o futuro. Gabriel, com olhos cintilantes, revelou medo, mas também entusiasmo diante da chance de uma vida nova. Daniel, cada vez mais próximo, sentia que a transformação que se operava não era apenas na vida do garoto, mas também dentro de si. Pela primeira vez em muitos anos, experimentava pertencimento, não mais construído sobre impérios, mas sobre gestos cotidianos, vínculos improváveis e coragem de se deixar afetar. Antes de voltar para casa, Beatriz tomou a iniciativa de agradecer, colocando em palavras aquilo que os olhos diziam desde o hospital. "Daniel, obrigada por confiar em mim. E, principalmente, obrigada por confiar em Gabriel." Daniel, tocado, acariciou levemente o ombro de Beatriz, deixando pairar entre ambos a promessa silenciosa de que, a partir dali, não mais caminhariam sozinhos. Os dias que se seguiram à confirmação da compatibilidade entre Daniel e Gabriel inauguraram um novo ritmo em suas vidas. O processo de preparação para um transplante de medula era tudo, menos simples. Consultas, exames, burocracias, conselhos médicos, pequenas esperanças e grandes angústias, tudo costurando o tempo com sutileza e tensão. No início de cada manhã, Daniel despertava sentindo o peso e a nobreza de sua escolha. Seu apartamento, antes refúgio de silêncio e solidão, agora era visitado com frequência por Beatriz e, pontualmente, por Gabriel, cujo sorriso transformava o ambiente.
O incômodo controle sobre cada detalhe da casa foi, progressivamente, cedendo lugar a improvisos e risadas espontâneas. No lugar dos noticiários graves, o som que ecoava era aquele das vozes infantis e das histórias para dormir. Gabriel, a cada visita, parecia aliviar os fardos invisíveis de Daniel, apresentando-o para pequenas alegrias, invenções de brincadeiras, perguntas curiosas e um constante desejo de desenhar juntos. O garoto sempre pedia emprestados os cadernos do escritório austero de Daniel. E foi entre rabiscos e canetas hidrocor que surgiu um ritual novo e cotidiano. Os desenhos de Gabriel, super-heróis com capas coloridas, plantas milagrosas, casas com janelas abertas e famílias sorridentes, começaram a enfeitar a geladeira e até mesmo a prateleira do escritório, um espaço que nunca antes abrigara cores tão vivas. A cada nova folha colada, Daniel via, resignado e encantado, suas paredes externas caírem aos poucos. Beatriz, por sua vez, agia como fio condutor entre dois mundos, aquele da casa luxuosa, marcado por protocolos, e o universo de Gabriel, repleto de sonhos e fragilidades. Observava, entre orgulhosa e apreensiva, o vínculo que se formava, e sentia, vez ou outra, medo do que poderia acontecer se a esperança lhes falhasse. Num momento de pausa, Beatriz confidenciou a Daniel enquanto preparava um chá. Às vezes acho que fico forte pelos outros, mas a verdade é que, quando fecho a porta de casa, dá vontade de desabar. O empresário escutava em silêncio, com a escuta genuína que aprendera a cultivar naquele tempo novo. Você não está sozinha nisso, respondeu hesitante, mas firme. E não vai mais precisar carregar tudo sozinha. Ao fundo, Gabriel adormecia assistindo um desenho animado na sala, coberto por um cobertor macio. Com a proximidade da internação, os testes e preparativos se intensificaram. Daniel passou por avaliações físicas e psicológicas, uma exigência do procedimento, sendo convocado por vezes a reviver lembranças difíceis da própria trajetória. Em uma sessão, foi questionado pela psicóloga sobre seus motivos para doar e como compreendia a responsabilidade daquele gesto. Que mudou, Daniel? A profissional indagou com delicadeza. Ele parou buscando palavras. Sempre fui movido por resultados, números, conquistas, contratos, mas nunca entendi o que era realmente fazer diferença. Acho que agora entendi, disse, com honestidade que surpreendeu até a si mesmo. Essa vulnerabilidade, inédita, abria espaço para a redenção. Beatriz também enfrentava suas próprias batalhas internas. Sabia que, para além do cuidado com Gabriel, precisaria aceitar ajuda, confiar, dividir, permitir-se imperfeita. Entre uma consulta e outra, chorou discretamente no banheiro do hospital, ajustando a máscara de fortaleza sempre que voltava à tona. A cada consulta, médicos mostravam a complexidade do procedimento, detalhando riscos, possíveis complicações e a necessidade de apoio emocional. Daniel, que outrora delegara toda a preocupação a terceiros em sua vida, começou a estudar sobre leucemia, transplantes, adaptação pós-cirúrgica. Sentia-se partícipe e não mais espectador. Certa tarde, Gabriel pediu para Daniel acompanhá-lo em uma caminhada pelo jardim do hospital, pouco antes da internação. A grama úmida sob os tênis, a brisa leve, o céu cinzento combinando com a serenidade do momento. Você acha que eu vou ficar bom, Daniel? Gabriel perguntou, o tom vacilante pela primeira vez. Acho que sim, Gabriel. Nem sempre a gente vence do jeito exato que espera. Mas às vezes o importante é continuar tentando mesmo. Gabriel olhou para o céu, depois para Daniel. Eu sonhei ontem que a minha mãe me visitava. Ela sorria, dizia que eu estava protegido. Gabriel sorriu com saudade. A Beatriz também sonha com ela, sabia? Daniel esboçou um sorriso. O menino, mesmo tão pequeno, via as pessoas além das máscaras. Voltaram ao quarto de mãos dadas, compartilhando silêncios que só personagens marcados por provações são capazes de compartilhar.
Na noite anterior ao transplante, Beatriz sentou-se ao lado de Daniel, no corredor iluminado pelo brilho suave das luzes noturnas do hospital. Trocavam palavras em voz baixa, temendo acordar Gabriel. "Por que você decidiu ajudar Daniel?" perguntou de repente a diarista, o olhar luminoso e aflitivo. Ele demorou a responder. "Acho que passei tempo demais escondendo meus sentimentos. Sempre temi me apegar e perder, mas quando vi você fazendo tanto pelo filho da Carmen, percebi, não dá para ser feliz sozinho." Beatriz apertou a mão de Daniel com delicadeza. "Estamos juntos agora. Somos uma família, mesmo que ainda não saibamos direito como..." murmurou sorrindo com ternura. A promessa silenciosa que selaram naquela noite transcendeu a rotina. Eram 3 frágeis e profundos, lançados ao destino com o pouco de coragem possível. No quarto, Gabriel desenhava. Desta vez, um trio de pessoas de mãos dadas, sorrindo, em frente a uma casa colorida. Ao centro, no desenho, uma árvore frondosa simbolizava esperança. Beatriz se emocionou ao ver a obra. Daniel, tocado, pediu para guardar aquela folha. "Quero lembrar todos os dias do que é realmente importante." As horas seguintes foram marcadas por preparativos médicos e um nervosismo crescente. Daniel foi internado para os procedimentos prévios. Beatriz, ora orando em silêncio, ora consolando Gabriel, dividia sua esperança entre fé e força. A noite caiu. Os 3, exaustos, fizeram uma última rodada de conversas antes do sono. Gabriel pediu: "Se puder, amanhã conta uma história para mim, Daniel, mesmo depois do hospital." "Prometo que sim, todos os dias, se você quiser", garantiu Daniel, afagando os cabelos do garoto. Sentiu-se ali pai por escolha, e sentiu que a escolha era mútua. Durante a madrugada, enquanto os equipamentos do hospital apitavam ao longe, Daniel relembrou vivências da infância. Os pais rígidos, a educação voltada para a disciplina extrema, a falta de espaço para demonstrar vulnerabilidades. O porquê de tanto medo de se envolver, de depender, de demonstrar afeto. Ao mesmo tempo, recordou Carmen, a amiga de juventude, rindo alto ao redor de uma fogueira durante excursões escolares. Lembrou também da conversa final enquanto ela ainda lutava contra a doença. A promessa feita à amiga: "Prometa que, caso me aconteça o pior, cuidará do Gabriel como se fosse seu." Na correria da vida adulta, a promessa se perdia entre compromissos. Mas, naquela madrugada, cada lembrança se encaixava, tornando-se resposta e motivação para o novo início. Quando o sol rompeu o horizonte, Daniel estava pronto. Pronto para mudar não só a vida de Gabriel, mas a sua própria. E, no fundo do coração, sabia que, independentemente dos riscos e receios, havia descoberto finalmente o sentido de pertencer, não mais ao mundo das conquistas frias, mas a um universo pequeno, frágil e absolutamente humano. O sol da manhã tingiu o hospital de Dourado. Pelas janelas largas entrava uma luz suave, lançando reflexos esmaecidos no corredor branco e limpo. No quarto, Gabriel acordou antes de todos. Beatriz, sentada numa poltrona, ainda cochilava com um livro aberto no colo. Daniel, deitado em uma cama extra, observava silenciosamente a cena. Tudo parecia suspenso, como se o tempo, por respeito, andasse devagar naquele dia especial. A equipe médica chegou cedo, preparando tudo com eficiência e gentileza. O procedimento de coleta da medula era minucioso e exigia coragem. Daniel não hesitou. Vestiu o avental hospitalar, ouviu novamente dos médicos as orientações e riscos. Em cada palavra sentia gravidade, mas também confiança. Estava exatamente onde precisava. Beatriz, tentando ser forte, tentava esconder o nervosismo. Torcia as mãos, caminhava de um lado para o outro no corredor, disfarçando a ansiedade em pequenos gestos, ajeitando a coberta de Gabriel, conferindo a bolsa do hospital, ou simplesmente olhando pela janela para tentar encontrar respostas nos telhados distantes. Gabriel, mesmo assustado, sorria.
Usava na cabeça um boné colorido, presente de Beatriz, como uma armadura contra o medo. Daniel, você acha que depois vou poder correr de novo? Perguntou o menino, segurando a mão do empresário. Acho que sim, Gabriel. E prometo que vou correr com você na primeira oportunidade, respondeu, tentando esconder a voz embargada. Eu quero desenhar a gente correndo, disse Gabriel, já pegando o caderno de desenho. Quero guardar esse dia. Beatriz se aproximou, deu um beijo leve na cabeça do menino e tirou uma foto deles juntos, um trio improvável, que naquele instante se firmava como família. O corredor era um misto de silêncio solene e passos apressados. Daniel entrou na sala de cirurgia cercado por profissionais que sorriam para lhe passar tranquilidade. À medida que recebia a anestesia, lembrou-se das palavras de Carmen e das promessas feitas há tantas primaveras. Promessas que ali finalmente se tornavam concretas. Do lado de fora, Beatriz rezava em silêncio. Não uma prece religiosa, mas um pedido universal, que tudo corresse bem. Fechava os olhos e sentia as mãos pequenas de Gabriel entre seus dedos, coração acelerado. O tempo passava, devagar e opressor, até que a médica falou, já do lado de fora do centro cirúrgico. A coleta foi um sucesso. Agora é só esperar. O procedimento em Gabriel acontecerá em poucas horas. A notícia aliviou, mas trouxe nova tensão. Beatriz agradeceu com lágrimas nos olhos, enquanto Daniel era encaminhado à recuperação. No quarto, já despido de medo e sobrecarregado de emoção, Gabriel olhou para Beatriz e, pela primeira vez, confidenciou. Eu senti medo, mas agora estou feliz. Acho que a mamãe está olhando para mim. Beatriz secou as lágrimas. Sabia que Gabriel era a soma de muitas esperanças. Não só suas, mas de todos que tinham amado Carmen. Com Gabriel no centro dos cuidados, a equipe preparava o transplante. Uma mistura de tecnologia, delicadeza e humanidade conduziu o procedimento que plantaria, literalmente, novas chances de vida no menino. Daniel, ainda aturdido pelo efeito da anestesia, insistiu em ver Gabriel assim que foi permitido. Sentou-se ao lado da cama do garoto e apertou sua mão num gesto firme, de quem escolhia participar da dor e da luta. Estou aqui, viu? E vou ficar. Não precisa ter medo, disse, voz rouca, mas cheia de carinho. Gabriel, mesmo frágil, sorriu e levou a mão livre para tocar a de Daniel e a de Beatriz ao mesmo tempo, selando ali um pacto silencioso de união. Os dias seguintes foram marcados por esperança cautelosa. A cada reveza das enfermeiras, exames, prescrições e orientações, Daniel e Beatriz permaneciam juntos. Ezequiel, pequeno mascote de pelúcia, presente que Daniel comprara ao acaso, virou símbolo silencioso do trio, ficando sempre ao lado do travesseiro de Gabriel, sentinela de sonhos e pesadelos. O hospital tornou-se lar temporário. Juntos, improvisavam novos rituais, histórias contadas no fim do dia, brincadeiras com as enfermeiras, piqueniques de sanduíche e suco no refeitório do hospital, risadas forçadas para afugentar o cansaço. Beatriz, que aprendera desde jovem a encontrar beleza no ordinário, ensinava a Daniel e Gabriel a enxergar cada pequena vitória. Uma manhã sem febre, um exame menos preocupante, um sorriso já ao acordar, tudo era celebrado como se fossem conquistas olímpicas. Numa dessas manhãs, Gabriel chamou Daniel para conversar. Tem uma coisa que eu queria perguntar. O menino começou, hesitante. Você acha errado a gente ser uma família, mesmo sem ser de sangue? Daniel buscou as palavras com cuidado. Olhou para Beatriz, depois para Gabriel. Era uma pergunta simples, só na aparência. Sabe, Gabriel, respondeu com a voz suave e honesta. Às vezes, as famílias se formam não pelo que está no sangue, mas pelo que está no coração. Eu mesmo demorei muito tempo para aprender isso. Gabriel sorriu, satisfeito. Então, a gente é família, né? Mesmo que seja só agora. Beatriz daí interveio emocionada. Sim, Gabriel, família não é só quem nasce junto, é quem fica junto, mesmo quando as coisas ficam difíceis.
O ambiente, mesmo sendo hospitalar, já não pesava tanto. Ali, a esperança havia criado raízes. Com o tempo, Daniel sentia que o mundo inteiro mudara. Via-se diferente, sentia orgulho de si de um jeito novo. Não era mais apenas o empresário implacável. Agora era, acima de tudo, alguém capaz de amar e se deixar amar. Relembrou seus primeiros dias no apartamento, marcados por frieza e rotina. Agora sentia saudades das risadas de Gabriel e das conversas com Beatriz assim que deixava o hospital. O lar não fazia mais sentido vazio. Beatriz notava suas próprias mudanças também. Aceitava, finalmente, depender dos outros, permitir que cuidassem dela, confiar em Daniel. Havia surgido ali algo mais forte que obrigação ou respeito. Havia amor, genuíno e sereno, nascido do cotidiano, da superação e das dores divididas. Depois de semanas, finalmente chegou o tão esperado dia da alta. Gabriel, frágil mas sorridente, deixou o hospital amparado por Beatriz e Daniel. A tia, emocionada, despediu-se entre lágrimas de gratidão. Saber que o menino estava seguro e amparado era o maior presente que poderia receber. No carro, silêncio reverente. Daniel dirigia devagar. Beatriz observava a cidade passar, banhada por um sol gentil. Gabriel, com Ezequiel no colo, espiava o mundo além do vidro, pronto para recomeçar. Chegaram ao apartamento de Daniel ao fim da tarde. Desta vez, não era só mais um endereço de luxo, era o início real de uma nova fase. Daniel abriu a porta, Gabriel subiu correndo escada acima, explorando corredores. Na sala, sobre a mesa, um novo arranjo de flores. Dessa vez, preparado por Daniel e Gabriel juntos em agradecimento. O lar que carregava silêncios e segredos agora transbordava vida. Risadas se espalhavam pelas paredes, músicas suaves surgiam da caixa de som, cheiro de bolo pronto invadia os ambientes. A família improvisada, forjada entre extremos de angústia e esperança, começava a sonhar em voz alta. Daniel, antes tão avesso a mudanças, se via querendo mais. Mais tardes, ao lado de Gabriel, mais conversas sem pressa com Beatriz, mais manhãs em que a esperança superava o medo. A casa, que um dia fora reduto de um só homem, agora pertencia a todos que ali encontravam carinho, proteção e, acima de tudo, pertencimento. Os dias foram se ajeitando como peças de um quebra-cabeça silencioso. A rotina no apartamento de Daniel ganhava um ritmo novo. Cada manhã trazia um café da cozinha povoada, risos de Gabriel espantando o resquício de solidão. Conversas tranquilas, acompanhando o cheiro de pão quente. Era um tempo de reconstrução, de corpos e de almas. A recuperação de Gabriel, embora delicada, era marcada pelo otimismo. Daniel e Beatriz dividiam as tarefas cotidianas do café da manhã ao acompanhamento das medicações. Cada dia livre da febre era celebrado. Cada sorriso de Gabriel, um marco de superação. O menino, engenhoso, pintava grandes painéis de papel pardo. Desenhava, com a criatividade intacta, versões da casa cheia de vida, corredores cheios de amigos imaginários e paredes decoradas com super-heróis. Numa dessas manhãs, enquanto Gabriel dormia após uma consulta, Beatriz e Daniel se sentaram na varanda, olhando a cidade tamanha e silenciosa sob a brisa. Nunca pensei que viveria algo assim, admitiu Daniel, o olhar perdido nas luzes distantes. Achei que bastava construir uma carreira sólida. E agora, sinto que só me tornei verdadeiramente adulto por sua causa e do Gabriel. Beatriz sorriu, tocando levemente a mão dele sobre a mesa. A vida é estranha, não é? A gente passa tanto tempo correndo, esquecendo de ver o que importa. Mas nunca é tarde para recomeçar. A confiança mútua era construída com sinceridade e vulnerabilidade. Daniel, a cada confissão, baixava um pouco mais sua armadura. Beatriz, libertando-se da sensação de que precisava suportar tudo sozinha, aprendia o valor de depender e confiar. Uma conquista que carregava ainda mais significado por ter custado lágrimas e silêncio.
A lua ficou cheia naquela semana, iluminando o quarto de Gabriel com uma luz azulena. Daniel decidiu contar aquela história prometida antes do menino adormecer de novo após uma noite difícil. Hoje quero contar sobre heróis que vivem em casas comuns, Gabriel. Começou puxando a cadeira para junto da cama. Heróis como você, Daniel? Perguntou Gabriel, meio sonolento. Heróis como nós três, juntos, respondeu Daniel. Porque às vezes ser herói não é voar, mas ficar firme quando tudo assusta. Gabriel, com Ezequiel apertado no peito, sorriu e fechou os olhos, seguro de que era ele próprio, feito da mesma coragem de seus personagens favoritos. Mas como todo novo começo, a estabilidade durou apenas o tempo suficiente para ensinar o sabor da alegria. Então, uma tempestade se formou no horizonte. A chegada de Marcelo, o pai biológico de Gabriel. Sem aviso, numa manhã de sexta-feira, a porta do apartamento tocou com insistência. Beatriz abriu, desconfiada. Do lado de fora, um homem robusto, já tocado pelos anos e pelas mágoas, segurava um envelope volumoso. Beatriz, preciso falar com meu filho, disse ele, com um tom impaciente. Daniel ouviu e se aproximou, sentindo o ambiente esfriar. Beatriz, pálida, buscava forças. — O que faz aqui, Marcelo? Perguntou ela, firme, mas sem hostilidade. — Li pelos meus contatos que meu filho está morando aqui. Quero ver o Gabriel. Tenho direitos, disse, já abrindo a papelada. Gabriel, chamado no corredor, reconheceu a figura de longe. Hesitou um instante e, olhando para Daniel e Beatriz, se escondeu atrás deles. O clima se carregou de tensão. Daniel, respirando fundo, se colocou entre Gabriel e o pai biológico, tentando mediar. Marcelo, Gabriel ainda está se recuperando. Não é uma boa hora, ponderou. Isso é o que vocês dizem, mas ele é meu filho, e eu vou lutar pela guarda dele. Já procurei um advogado, cortou Marcelo firme. Beatriz sentou-se, sentindo o chão se abrir sob seus pés. Gabriel observava tudo, olhos arregalados, abraçando Ezequiel com força. Daniel, sentindo pela primeira vez o risco de perder aquela nova família, se comprometeu. Faremos o que for melhor para o Gabriel. Tudo com respeito às leis e, principalmente, ao bem-estar dele. Marcelo partiu, deixando na mesa o envelope com intimação para uma audiência judicial. O lar, que era abrigo, agora se enchia de incerteza. Naquela noite, o trio permaneceu na sala, cada qual perdido em seus pensamentos. Beatriz, silenciosa, lembrava do passado difícil com Marcelo. A ausência, as desculpas, a incapacidade dele de permanecer presente nos momentos mais complicados. O medo de perder Gabriel, que para ela era como um filho, sufocava cada palavra. Daniel, inquieto, buscava soluções. Ligou para advogados amigos, pesquisou casos semelhantes, se informou sobre direitos de tutela e adoção. Não sei se estou pronto para outra batalha, Beatriz, confessou, cansado, olhando para o horizonte noturno além do vidro. Mas não vou desistir de vocês. Beatriz se aproximou, deitou a cabeça em seu ombro. Ficaram em silêncio, permitindo que a união que cultivaram falasse mais do que suas incertezas. Gabriel, aquela noite, pediu para dormir com eles. No quarto, ficou entre os dois sentindo que, independentemente do que viesse, o mais importante não poderia ser levado. A certeza de que era amado. O dia da audiência chegou num céu nublado, carregado de tensão. O fórum era impessoal. Paredes cinzentas e pessoas desfilando de papeladas em mãos. Marcelo, vestido de maneira simples, parecia ansioso, tentando esconder o nervosismo atrás de frases robóticas. Beatriz, de mãos dadas com Gabriel, tremia discretamente. Daniel, impecável em seu terno, transmitia a tranquilidade de quem estava disposto a lutar até o fim, mas por dentro era só incerteza. Na sala de audiência, o juiz ouviu todos. Marcelo falou sobre suas dificuldades, tentou justificar a ausência, alegou querer uma segunda chance. Daniel explicou como Gabriel viera a viver sob seu teto, ressaltando o apoio de Beatriz e, principalmente, o bem-estar do próprio menino.
Veio então o momento mais difícil. Gabriel foi chamado a depor. O juiz, buscando não traumatizá-lo, pediu que falasse do que sentia, sem pressão. Gabriel olhou para os adultos à frente e para o boneco Ezequiel, que apertava no colo. Eu só quero ficar onde eu me sinto em casa, disse com a voz decidida. Sei que o senhor Marcelo é meu pai, mas quem me cuidou de verdade foi a Beatriz e o Daniel. Eu quero continuar com eles. Eu sou feliz assim. O silêncio foi absoluto. Daquele jeito singelo, Gabriel resumiu o que todos tentavam explicar com discursos. Família era afeto, era permanência, era cuidado. O juiz, visivelmente tocado, pediu um tempo para a decisão. Os dias de espera foram angustiantes, mas trouxeram novidades. A equipe médica confirmou que o transplante começava a surtir efeito. Gabriel, mais forte, foi liberado para pequenas caminhadas no parque. Daniel, de mãos dadas com Beatriz, comemorava cada passo do menino como quem recebe um prêmio. Na volta para casa, Gabriel sorriu. Eu sabia que ia ficar tudo bem. A Beatriz fala que quem faz o bem recebe de volta. Acho que é verdade. Beatriz, com lágrimas nos olhos, abraçou o menino. Daniel ali compreendeu. Qualquer que fosse o desfecho da batalha judicial, eles já eram família. E isso ninguém poderia mudar. A cidade amanhecia sob um céu limpo quando a notícia finalmente chegou. Um telefonema mudou o clima da casa. O juiz havia decidido. Ao ouvir a voz emocionada do advogado no viva voz, Daniel e Beatriz se entreolharam, o coração suspenso. A decisão judicial, sensível ao depoimento de Gabriel e às provas do afeto, concedia a guarda definitiva à dupla, iniciando também o processo oficial de adoção. Ali mesmo, entre lágrimas e abraços, o apartamento se encheu de uma alegria genuína, difícil de ser contida. Gabriel, ao ouvir a notícia, saltou do sofá e correu para o colo dos dois. Agora é para sempre? Perguntou entre sorrisos e lágrimas de felicidade. Daniel segurou Gabriel firme nos braços, sentindo nos próprios olhos a emoção que tanto evitara a vida inteira. Agora é para sempre, filho. Agora somos uma família de verdade, respondeu voz segura. Beatriz apertou ambos, formando um círculo perfeito de apoio e pertencimento. Naquele instante, todos os medos, inseguranças e feridas do passado encontraram repouso. Pela primeira vez, o apartamento não parecia apenas cheio, mas completo. Os meses seguintes foram marcados por uma rotina feliz e cheia de descobertas. Daniel trocou noites solitárias por conversas diárias à mesa de jantar, aprendeu a preparar arroz com feijão, com a supervisão de Beatriz e risadas de Gabriel, e redescobriu o prazer dos domingos preguiçosos. O lar se transformou em cenário de festas improvisadas, aniversários celebrados sem luxo, mas com fartura de carinho. As manhãs eram embaladas pelo alvoroço do menino, que agora brincava no jardim e reaprendia a correr, enquanto Daniel e Beatriz cuidavam de cada detalhe da nova vida. Gabriel ganhava peso, se tornava mais ativo, desenhava novas histórias e povoa os quartos de sonhos de futuro. Num sábado claro, Daniel levou Gabriel para ver o mar, um sonho antigo. Beatriz acompanhou, encantada. A família se debruçou na areia úmida enquanto a espuma das ondas lambia os pés. Gabriel, maravilhado, corria de um lado para outro, desenhando figuras com gravetos, colecionando conchas como quem acumula tesouros. Naquele cenário solar, riram alto como só os que venceram grandes tempestades conseguem fazer. Daniel registrou o momento com uma foto. Gabriel e Beatriz de mãos dadas, sorrindo para a câmera, tendo o infinito do mar como pano de fundo. A nova convivência despertou em Daniel um desejo até então desconhecido, o de criar raízes, investir aquilo que sabia e que sentia em causas maiores. Inspirado por Beatriz e pela trajetória de Gabriel, fundou uma pequena organização de apoio a famílias afetadas por doenças hematológicas, oferecendo auxílio médico, psicológico e social.
Beatriz se engajou na gestão, trazendo seu olhar vivo e otimista à condução do projeto. Gabriel, presença constante, era símbolo de esperança e resiliência, sendo inspiração e exemplo para outras crianças. O apartamento virou ponto de encontros e reuniões, onde as experiências compartilhadas geravam novas redes de apoio. Daniel, antes avesso a contatos pessoais, agora se via cercado de gente, de crianças, mães, famílias de todas as configurações. E nunca, nem no auge de sua carreira, sentiu-se tão realizado. Gabriel voltou à escola, reconquistando o tempo perdido. Chegou em casa, no primeiro dia de aula, vestindo o uniforme novo e trazendo no rosto aquele sorriso de quem começa de novo. "Hoje foi meu melhor dia", anunciou, pulando para o colo de Beatriz. "Eu contei para os meus colegas tudo sobre o mar. E sobre você, Daniel." Daniel sorriu, sentindo-se finalmente pertencente a algo maior que suas antigas ambições. Conflitos do passado, força do presente. Mesmo com a guarda resolvida, Marcelo tentou manter algum contato. Procurou Gabriel algumas vezes, sempre de forma polida, tentando reconstruir laços sem forçar a barra. Daniel e Beatriz, cientes da importância de respeitar as raízes do menino, aceitaram a aproximação com cautela, impondo limites claros e priorizando, acima de tudo, o bem-estar de Gabriel. Aos poucos, Marcelo mostrou sinais de querer aprender. Pediu perdão ao menino. Tentou ser mais presente mesmo à distância. Gabriel, generoso, acolheu o pai biológico de coração aberto, sem jamais confundir afeto com ausência. Daniel e Beatriz, ao seu tempo, enxergaram que amor compartilhado não diminui, apenas expande. A felicidade, em sua forma madura, era feita de pequenos gestos. O aroma de comida simples na mesa, a música baixinha invadindo a sala nos fins de tarde, o cheiro de roupa lavada, uma coleção de desenhos de Gabriel na porta da geladeira. O silêncio, outrora companheiro da solidão de Daniel, agora havia se mudado, trocado pelo burburinho alegre, pelas brincadeiras, pelos sorrisos genuínos partilhados a cada pôr do sol vislumbrado da varanda. Num entardecer especial, Gabriel organizou uma festa de gratidão. Convidou os vizinhos, alguns colegas da escola, a equipe do hospital e, em segredo, amigos e famílias das crianças apoiadas pela ONG recém-criada. Daniel, surpreso, viu sua casa tomada por vida, música, balões e cheiro de bolo caseiro. Durante a pequena celebração, Gabriel subiu em uma cadeira e, meio tímido, discursou. "Eu só queria dizer obrigado para todo mundo, porque agora entendi que família é quem fica, quem cuida, quem segura a nossa mão quando a gente tem medo. O Daniel e a Beatriz seguraram a minha, e agora é a minha vez de segurar a de vocês." Aplausos espontâneos encheram a sala, e até mesmo Daniel, de lágrima fácil desde aquele primeiro transplante, não conteve a emoção. Beatriz, orgulhosa, enxugava lágrimas, olhando para a janela, agradecendo internamente aquele improvável destino. Ao longo dos anos, o trio seguiu junto, vencendo os desafios que o dia a dia apresentava, desde uma gripe teimosa até as dificuldades do mundo exterior. Gabriel cresceu, continuou desenhando, tornou-se curioso por entender a própria história. Daniel, ao lado de Beatriz, jamais voltou a experimentar aquela solidão inicial. O apartamento nunca mais foi o mesmo. Tornou-se o lugar onde estavam as memórias, onde o passado dolorido só fazia sentido por ter levado todos eles até ali. Na cena final, Gabriel corre pelo jardim sob o sol, com Daniel e Beatriz acompanhando de perto. Não há mais vestígios dos fantasmas antigos, só o agora e o porvir, costurados no tecido invisível do afeto. A câmera se afasta devagar, mostrando a nova família sob o filtro cálido da felicidade. E então, a mesma voz que guiava essa jornada sussurra: "Laços de coração são de fato maiores que qualquer herança de sangue, e por sua força podem curar, transformar e inspirar. Compartilhe essa história de amor e superação com quem precisar ouvir. Inscreva-se no canal, curta,
Comente e ajude a espalhar esperança. Aqui, cada história é uma semente de um mundo melhor.